O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2, Retorno à Vida Corporal. Esquecimento do passado. Entre a pergunta 395 até a 399, a parte final. Na pergunta 395, podemos ter revelações sobre as nossas existências anteriores, em vidas passadas, né? Nem sempre. Muitos sabem, no entanto, o que foram e o que fizeram. Se fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Na pergunta 396, certas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de seu passado desconhecido, que se apresenta a elas como uma imagem fugidia de um sonho, né? Uma vaga lembrança, como se fosse um sonho, que se procura em vão reter. Essa ideia não seria apenas uma ilusão, né? É algumas vezes real, para aquele espírito é real muitas vezes, mas também, frequentemente, é também uma ilusão contra a qual é preciso acautelar-se, né? Tomar cuidado, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada, né? Muitas vezes a pessoa tem algumas manifestações mentais, né? Inclusive direcionada por grupos de espíritos que estão ligados aos mesmos gostos e aos mesmos costumes, né? Então provoca essa ilusão, né, para aquele espírito. Na 397, nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança de existências anteriores é vista como maior exatidão, né? Consegue ver com maior exatidão? Sim, pois à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam o mundo de uma ordem superior. Então, inclusive em mundos superiores, tomando aqui como resposta, né? Essas lembranças se manifestam de uma maior facilidade. O mundo é mais etéreo em mundos acima, né, de perfeitos, lá, os mundos superiores. Então, esses mundos, o espírito, quando passa por esses mundos, a parte material é muito menos densa, né, mais etérea. Então, a lembrança é muito mais fácil. A pergunta 398. Sendo as tendências instintivas do homem, senão uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu. Então, quer dizer, se ele tem, por exemplo, o orgulho, a vaidade, se ele é uma pessoa que é grosseira com as outras pessoas, né? Então, dá para se ter um ponto de referência aí para o que tenha sido, né? O que tenha acontecido de faltas que cometeu no passado. A resposta é sem dúvida, é possível até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante, no mundo dos espíritos. A existência atual pode ser bem melhor que a precedente, inclusive, né? 398A. Poderá ela ser pior, inclusive, né, numa encarnação posterior poderia ser pior? Por outras palavras, o homem pode, numa existência, cometer faltas não perpetradas na precedente, né? Então, numa anterior ele pode não ter feito e nessa ele pode ser pior. Isso depende do seu avanço, né? Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado ao cometimento de novas faltas, consequência da posição que escolheu.
Mas, em geral, essas faltas denunciam um estado mais estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, ou seja, estar estacionado ali, mas nunca recuar, né, voltar, inferiorizar-se. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação de faltas passadas, ao mesmo tempo que provas para o futuro, é possível induzir-se ao gênero de existência anterior pela natureza dessas vicissitudes. Vamos ver a parte que vicissitudes seriam situações ou circunstâncias desconsideradas, né, consideradas contrárias ou desfavoráveis, revés ou azar, né, as vicissitudes da vida. Muitas vezes, pois cada um é punido pela qualidade do mal perpetrado. Então, o que ele plantou, ele colhe, né? O que aquele espírito planta hoje é o que ele vai colher numa próxima reencarnação, né? Então, no entanto, não se deve fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indicador mais seguro, pois as provas que sofre o espírito referem, né, tanto ao futuro quanto ao passado. Chegando ao termo marcado pela providência para a sua vida errante, dos espíritos, o próprio espírito escolhe as provas às quais irá se submeter para apressar o seu progresso. Está aí o seu livre-arbítrio. Isso é o gênero de existência que acredita ser mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar, que deve passar. Se nelas triunfa, se elevará. Se sucumbir, terá de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade no estado de espírito que escolhe as provas da vida corporal e, quando encarnado no mundo do material, delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e entre o mal. Negar o homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina, né? Não seria um homem integrado na vida corporal, no mundo material. O espírito perde momentaneamente a lembrança dessas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. No entanto, tem, às vezes, uma vaga consciência, e elas podem mesmo ser-lhes reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que depende da maneira como se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo à melhora do espírito, porque se ele não possui uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante é o desejo de repará-las, né? Guiando por intuição, e lhes dão o pensamento de resistir ao mal, ao caminho do mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que os assistem, né? Os espíritos familiares, o espírito anjo guardião, né? E atende às boas inspirações que lhes sugerem. Se o homem não conhecesse os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero das faltas é culpado e qual era o seu caráter dominante.
Basta restaurar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, às vezes, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, segundo a maneira pela qual sofremos com resignação e sem queixumes. A natureza das vicissitudes e das provas às quais nos submetemos podem também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um malfeitor pela pena que ele infringe a lei. Assim, esse será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, aquele que não foi duro para com os outros, pela dureza que sofrerá, o tirano pelo escravismo, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o presunçoso por um trabalho forçado, e assim por muitas e muitas coisas vamos refletindo sobre isso. Com isso nós terminamos essa segunda parte e parte final do capítulo, entre a pergunta 395 até a pergunta 399, esquecimento do passado.